Você sabe o que é um marco e para que ele serve? Provérbios capítulo 22, o verso 28 diz assim: Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. É um costume antigo a utilização de marcos para delimitar propriedades. O marco era uma vala que se abria no solo, colocando ali uma pedra para que os proprietários pudessem saber até onde ele poderia estar utilizando a terra, até onde ele poderia estar plantando, até onde ele podia utilizar. Vamos pensar no que o ensino desse texto traz, reforçando para eles que eles deveriam ser íntegros e honestos, não remover, porque era costume aquelas pessoas que eram desonestas virem durante a noite e mudar o marco para que ele pudesse se apossar de parte da terra do seu vizinho. Vamos trazer isso para o sentido espiritual, para a nossa adoração a Deus. Quando eu me declaro discípulo de Cristo, é obrigatório que eu observe os marcos estabelecidos na palavra, a doutrina bíblica, que foi deixada pelos profetas, pelos apóstolos, através da palavra de Deus. E hoje tem se tentado inovar ou modificar a doutrina em função do quê? Da satisfação das próprias vontades ou priorizando o individualismo. Antigamente a verdade da palavra ela era tida como absoluta. Hoje o relativismo vem tentando colocar que o importante é nós fazermos a vontade do nosso coração, sermos individuais. Enquanto seres individuais nós precisamos satisfazer essa nossa individualidade. Isso tem trazido muito prejuízo aos relacionamentos. Quando se fala, por exemplo, de casamento, quantos marcos têm sido removidos em relação ao casamento e quanto isso tem sido destrutivo. Relacionamento pais e filhos, a convivência, a própria igreja tem sofrido com isso. Mas eu diria que o pior é o nosso relacionamento com Deus, porque o relativismo ele desconstrói esse vínculo, a nossa comunhão com Deus. Como que isso acontece? Quando nós tentamos remover o que a palavra de Deus diz, remover o marco estabelecido por Deus e nós queremos avançar para uma outra área. E aí nós tentamos adequar as nossas falhas na doutrina da palavra e isso é impossível. Outro efeito negativo é que nós passamos a terceirizar responsabilidades. E isso não é novidade, porque lá no Éden, Adão e Eva fizeram isso, quando eles violaram ali o marco estabelecido por Deus, que não era para eles terem comido da fruta, para que eles não viessem a conhecer o mal. Quando eles desobedecem, Adão vai dizer, a culpa é da Eva, a Eva vai dizer, olha, a culpa é da serpente. Então essa terceirização, ela é, na verdade, uma das próprias consequências de pecado. Quantas vezes nós justificamos o fato de não congregarmos, que é uma parte da doutrina que nós precisamos observar, porque a culpa é das pessoas que estão ali na igreja, porque fizeram isso e aquilo com você. No casamento, quantas vezes nós justificamos a desistência da aliança que nós fazemos com o cônjuge, nós quebramos essa aliança e aí a tendência é culpar o outro. No relacionamento pais e filhos, quando também às vezes há uma quebra, uma parte começa a acusar a outra, isso tudo vai quebrando a nossa comunhão com Deus, vai destruindo o nosso relacionamento com Deus. E se nós queremos nos manter fiéis como discípulos de Cristo, nós precisamos nos atentar ao que a palavra de Deus nos ensina. O nosso modelo é quem? O nosso modelo é Cristo. É Ele que é o nosso parâmetro para que nós possamos estar nos relacionando com Ele e com as pessoas. Então, amados, que nós não venhamos a tentar inovar ou modificar aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Paulo vai dizer isso
lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, ele exorta a igreja a se manter firme às tradições antigas estabelecidas na palavra de Deus, a manter firmes ao que eles estavam ouvindo do próprio apóstolo Paulo, tanto pelas palavras quando ele estava ali presente, como pelas epístolas que foram escritas. João também vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer que tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Deus não permanece nele. O discípulo de Cristo, ele é aquele que vai ser santo, ele não vai tentar remover o marco de santidade, porque ele entende que santidade não é opção, santidade é um imperativo de Deus. E que nós possamos lutar e para manter vivos os princípios e os valores da palavra de Deus, para que nós possamos transferir para a próxima geração uma fé genuína, verdadeira, baseada na palavra de Deus, na doutrina. Que nós possamos ser íntegros e sermos sinceros, para que nós possamos manter a fé que nos foi outorgada pelos apóstolos, pelos profetas, pelos grandes homens de Deus. Amém? Que eu e você possamos servir a Deus nessa integridade, nessa inteireza de coração, fiéis à palavra.